Olá, meninos e meninas! Estamos começando mais um Papo Educação, um podcast para falar da educação de hoje e de amanhã. Hoje estou aqui com meus parceiros de sempre, Fabrício Indruziak. Olá! E a GG Beck. Oi, gente! E hoje temos uma convidada muito especial, que é pedagoga, jornalista e doutoranda em educação, que vai falar novamente para a gente sobre um tema que deixa ainda hoje muitas dúvidas, o novo ensino médio. Bem-vinda, Ângela Chagas. Obrigada. Então, Ângela, a primeira pergunta que eu quero te fazer sobre esse tema, né? Eu não tô no dia a dia da sala de aula, né, dos alunos como o Fá e a GG, e eu fico muito na dúvida sobre a quantas anda o novo ensino médio, né? De março para cá, que foi a nossa última conversa aqui no Papo sobre o tema, o que mudou e o que a gente espera dele? Então, a gente teve várias mudanças, assim, a gente vive um período de indefinição em relação ao novo ensino médio, porque a gente teve o início da implementação ano passado, agora os alunos do segundo ano estão com o novo ensino médio, mas nesse processo, com a mudança de governo, houve uma reação muito forte dos estudantes, dos educadores, até da comunidade de pesquisadores contra essas mudanças, e o governo federal, então, ali em março, enfim, decidiu que ia suspender, então, a implementação. Mas as escolas continuam, né, com esse processo, os estudantes continuam tendo, então, essa parte dos itinerários, né, das trilhas, a parte diversificada. O que a gente tem agora? O governo federal fez uma consulta pública, os estudantes, os educadores participaram, e a partir dessa consulta pública, o Ministério da Educação construiu um projeto de lei, que a gente foi para a Casa Civil, a gente já teve acesso a esse, já foi divulgado pela imprensa esse projeto, mas ele ainda não foi apresentado no Congresso Nacional. O que o ministro da Educação já afirmou é que ano que vem continua do jeito que está. Então, os alunos que hoje estão no segundo ano, no ano que vem continuam, então, com o novo ensino médio. E isso, para mim, é um problema, depois posso falar mais sobre isso. Mas, então, a gente está num momento de indefinição. O governo disse que vai apresentar esse projeto de lei no Congresso Nacional com mudanças nesse formato do ensino médio, mas ainda não apresentou. E aí a gente tem que ver também o que vai acontecer no Congresso Nacional, né? Porque daí a gente tem forças, né, disputando ali o projeto de educação. Então, forças opostas. Isso, então pode ser que o projeto do governo avance, pode ser que sejam feitas mudanças nesse projeto ali no Congresso. Então a gente vive um momento de indefinição. O que a gente já pode saber, assim? O que já foi divulgado a princípio de como o governo imagina, né, que vai ser isso? Tem muita mudança? Tem mudanças bem significativas, assim, e eu considero mudanças interessantes, porque um dos principais pontos que os estudantes, até que eu tenho acompanhado na pesquisa que eu estou fazendo de doutorado, que os estudantes apontam muito, é essa questão do enxugamento dos componentes curriculares tradicionais. Então, antes a gente tinha 2.400 horas que era, né, formação tudo, geral de tudo. Então, houve uma redução para entrar a parte dos itinerários, só que foi uma redução muito significativa. Então, pegando o exemplo da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é a rede em que eu faço a pesquisa de doutorado, hoje os alunos que estão no segundo ano, eles têm 3 períodos de português e 3 períodos de matemática. São as disciplinas que têm os componentes que têm uma carga horária maior. Química, física, biologia, história, geografia, um período só. Então, é uma carga horária muito reduzida. O professor, imagina, o período tem 45 minutos de duração. Então, em média, o professor fica ali, vocês que têm, né, esse trabalho em sala de aula, sabe muito bem, tipo uns 15 minutos ali até organizar, fazer chamada, enfim. Então, é meia hora, né, que a gente pode considerar de aula na semana para um componente
curricular. Então, esse é o principal ponto. E isso, na proposta do Ministério da Educação, avançou, porque o governo está propondo que passe de 1.800 horas para 2.400 horas da formação geral. Ou seja, restabelece o que se tinha. Restabelece o que se tinha antes. E aí o restante, as 600 horas, que daí ficam para essa parte diversificada. Eu tenho uma grande crítica a isso. Eu sou uma crítica do novo ensino médio desde o primeiro dia também. que me foi apresentado. Então, eu acho que é muito fácil essa mudança por uma certa elite, né? Uma camada da elite brasileira. Primeiro, porque a escola pública nunca vai funcionar como algumas particulares, e são as exceções, para fazer aquela grande quantidade, né, de itinerários que se tinha. E eu acho que esse novo ensino médio, como ele foi desenhado, ele é para formar uma mão de obra baixa qualificação. Ou seja, tu não vai ter história, tu vai questionar a educação física. Quando todas as resoluções de saúde dizem vamos ter mais educação física, vamos fazer mais esporte, o Brasil diminui, né? Então, eu acho que constrói uma mão de obra bem barata e que vai questionar muito pouco. E fora que os estudantes não foram ouvidos, né? Então, agora o governo chamou os estudantes e os professores. Isso. Eu concordo plenamente contigo. Um dos pontos de crítica é que os pesquisadores vêm alertando desde lá 2016, quando essa reforma foi proposta de forma muito autoritária, via medida provisória, sem ouvir os estudantes, sem ouvir os professores. Foi justamente isso, né? Que não teve participação. E quem faz a educação é quem está dentro das escolas, dentro da sala de aulas. As pessoas não foram ouvidas. Então, esse é um ponto. Outro ponto é o que você mencionou, que a gente está ampliando, a gente está aprofundando as desigualdades educacionais, porque os estudantes das escolas privadas de elite, eles continuam tendo uma formação geral sólida, eles continuam tendo esses componentes, né, ditos tradicionais, e eles têm ali oportunidades, principalmente no contraturno, de fazer letivas, de fazer grupos de estudos, clubes para aprofundar aquilo que eles têm interesse. Mas eles têm uma formação mais sólida e que também prepara eles para o ingresso no ensino superior, para ir lá fazer o Enem, para fazer o vestibular de medicina da URGS, por exemplo. E o estudante da escola pública? Não, aqui na rede estadual a gente tem, inclusive, uma realidade, uma das escolas em que eu faço pesquisa, por exemplo, que os estudantes não têm nem professor para parte do itinerário formativo, porque não tem professor à disposição na escola. Então, é uma precarização, né, da oferta da educação na escola, na rede estadual. E você falava, né, dessa questão dessa aula de história, aula de geografia, enfim. Até hoje eu assisti uma palestra de uma pesquisadora que é referência nessa parte de inteligência artificial, que é a Marta Gabriel, e ela estava falando desse cenário de avanço das tecnologias, né, da inteligência artificial, das máquinas substituindo o trabalho humano, da importância do pensamento crítico, da importância do estudante na escola aprender não a saber as respostas, ele tem que saber formular as melhores perguntas. Então, é fundamental que o estudante construa esse pensamento crítico. E onde que ele vai construir? De que forma? É na aula de filosofia, que só tem um período nos 3 anos do ensino médio, é na aula de sociologia, que também só tem um período, é em história, é em geografia. Então, isso tudo está sendo... Eu não estou dizendo que antes era bom, porque o ensino médio, principalmente na rede estadual, ele era ruim, ele precisa de mudanças, precisa de melhorias. Mas o que foi feito deixou ainda pior, está aprofundando as desigualdades educacionais. Mesmo as escolas privadas de pequeno porte, né, elas também não conseguem, e a diferença ficou... Aquela diferença que antes se via do público para o privado, ela agora se manifesta do público para o privado e do privado para o privado de elite, né?
Então tu tem um abismo assim entre as escolas e que amplia as distâncias, né? Tu vai ter essa camada que corresponde, pelo que eu li, a em torno de 4 a 5% do alunado brasileiro que tem condições de ter acesso a essas escolas que oferecem mais possibilidades. E o resto todo, a gente está falando de 95, 96% dos estudantes estão renegados ao que dá, ao que tem. E aí as coisas elas vão piorando a passos largos, né, em vez da gente ter uma melhora. A minha questão toda é a revogação, ela parece que está fora de cogitação para o Ministério, é isso? Eu vou começar por essa parte que você falou dessa diferença dentro da rede privada também. E isso é muito importante porque a gente às vezes a gente imagina tipo a rede pública como algo uniforme e a rede privada também como algo uniforme. E tem muita diferença. E é isso mesmo, na rede privada a gente tem escolas que são pequenas, que têm uma estrutura menor, que têm uma mensalidade, um valor menor de mensalidade também, famílias trabalhadoras que estão ali se esforçando muito para pagar aquela escola, enfim, e que também tem muita dificuldade nesse processo, porque tu imagina como que, por exemplo, essa escola vai oferecer para os alunos esses clubes, diversas opções para uma oferta, uma formação mais individualizada, enfim. Não tem como. Não tem como. Então, e essas escolas que são mais de elite conseguem fazer esses pacotes e fazer e centrar também nessa formação geral. Só que dentro da rede pública, a gente também tem uma desigualdade muito grande. Nós fizemos agora, no meio do ano, um estudo na URGS, lá no Núcleo de Política e Gestão da Educação, que aponta justamente para essa desigualdade. Tem escolas que são centrais, escolas que têm estudantes com um nível socioeconômico mais elevado, são escolas que conseguem ofertar uma diversidade maior nos itinerários formativos. Escolas periféricas, escolas com estudantes com nível socioeconômico mais baixo. Escolas de interior também, escolas que são únicas no seu município, porque a gente tem, né, uma realidade do Rio Grande do Sul, que a gente tem mais de 70% dos municípios que tem só uma escola. Isso também é uma grande dificuldade, né, para essas localidades. E também para os estudantes que são trabalhadores, os estudantes que estudam à noite. Então, para esses estudantes, a gente tem uma oferta muito mais reduzida. Então, a gente tem uma parte que é bem considerável das escolas, que oferta apenas um itinerário, apenas uma trilha na rede estadual. Então, toda aquela propaganda da liberdade de escolha dos estudantes, na prática, ela não existe, né? Porque se tem só 40% das escolas do noturno ofertam apenas uma trilha. Então, qual é a liberdade de escolha desses estudantes? Já está dada a escolha. Então, esse é um ponto, né, dessa desigualdade dentro das próprias redes. E sobre essa questão da revogação, né, a gente tem, no meu entendimento, o Ministério da Educação enviar um novo projeto de lei, enviar para o Congresso um projeto de lei com todas essas mudanças, é uma revogação, porque tu vai estar revogando aquela lei lá de 2017. Só que o que eu acredito é que nesse projeto a gente precisa avançar, porque ainda tem pontos ali que permanecem e que são muito problemáticos. Por exemplo, a oferta da formação técnico-profissional, que vai continuar pela proposta do Ministério da Educação, vai continuar com uma carga horária menor para a formação geral básica. Tirando hora da formação acadêmica. Tirando hora da formação acadêmica para colocar essa formação profissional. Oferta EAD, então com a possibilidade, né, dessa parte dos itinerários formativos serem feitas com educação à distância.
que Com EAD, tu chama homeschooling ou EAD mesmo? Não, é que nem faculdade, né? é que nem faculdade EAD mesmo, assim, tipo, só que ainda o EAD, se for muito bem estruturado, enfim, mas nem isso é. A gente já tem um exemplo no Paraná, que que o governo do Paraná fez uma parceria com uma instituição privada, e daí os alunos ficam ali na TVzinha assistindo aula gravada. Então, isso também... Porque o se a gente Telecurso 2000 em 2023. porque se a gente pensar num EAD... Eu sou contra o EAD no ensino médio. Acho que não funciona, acho que não... funciona. Mas, Sou assim, contra se também. a gente pensar na educação superior, uma parte da carga horária, com um formato de qualidade, enfim... Mas não é essa a proposta. Um mínimo de regramento, né? A EAD continua por essa proposta do MEC, de forma reduzida, só na parte dos itinerários, mas permanece. E essa concepção dos itinerários também, ela é bem problemática, ela está atrelada muito a uma questão de formação para o mercado do trabalho e não a uma concepção mais ampla de formação humanística, científica, cultural. Não é diferente do que fizeram na ditadura, entende? É tão limitante quanto. Isso. Então, esse é o problema para mim, porque a quem serve essa reforma? Ela serve para as grandes empresas educacionais. Para elas é ótimo, que deixou de vender 10 livros para vender 23. Então, eu acho que é a quem se destina. E é ruim também para as grandes empresas de indústria, que vão ter uma mão de obra pouco qualificada, mas barata, no fim. E que não vai questionar, né? Fundamentalmente. Exatamente. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma elite muito bem qualificada, e que vai ganhar muito bem, e que vem já de uma elite muito bem qualificada, que ganha muito bem. E quem não está nessa elite vai continuar não tendo a oportunidade de se tornar. E eu acho que não é nem para trabalhar numa indústria. Porque hoje, com o processo de automação, as indústrias começam também a precisar de profissionais com saberes, com conhecimentos mais elaborados. O que a gente está vendo com essa reforma é formar um profissional precarizado para trabalhar de qualquer coisa que surgir. E para cada vez tu deixar de mão direitos que são essenciais do trabalhador e do homem, né? Tu passa a não valorizar isso, que é o que a gente tem visto na sociedade brasileira, que é um pouco do processo de uberização também, Isso, exatamente isso. E essa questão, quando a gente pensa nesse novo ensino médio, a gente tem que pensar que isso não é uma coisa ali específica da educação. São relações mais amplas que têm relação com a sociedade, com o momento atual do capitalismo, com as questões das condições de trabalho, né, os direitos trabalhistas. Não é à toa que essa reforma do ensino médio ela veio na esteira de uma série de reformas. A gente teve a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, enfim, a gente teve a emenda constitucional do teto de gastos. Então, é uma forma de pensar. É uma forma de pensar, e a educação está dentro disso, né? Qual é o papel da educação dentro desse sistema? Que jovens, que estudantes, enfim, que pessoas que a gente quer formar, qual é o papel da educação? Não é à toa, por exemplo, que em São Paulo, quem está financiando, participando de projetos da Secretaria Estadual da Educação para a implementação do novo ensino médio é o iFood. Olha só, o iFood que tem uma massa de trabalhadores precarizados, que são os entregadores. Então, será que é esse jovem que a gente quer formar, que vai trabalhar de entregador, de encomenda? Que é um jovem que não tem um banheiro para ir, que é um jovem, né, que está ali, como tu disse, absolutamente precarizado, enquanto a sede do iFood, ela serve café da manhã e refeições livres para todo mundo que trabalha num trabalho válido
na empresa, né? Então, é um problema sério. E me diz uma coisa, Ângela, e o Enem? Pois é, o Enem, a questão do Enem é assim, o ministro disse há pouco tempo que o Enem não muda. O Enem, por enquanto, né? O Enem permanece como está no ano que vem. Aí depois ele falou que vai ser aberto um amplo debate, eu acho isso positivo, para decidir o que vai ser feito com o Enem. A questão é que essa reforma não funciona com o Enem. Aí a proposta era que o Enem vai mudar, aí o Enem, o aluno vai fazer uma parte da formação geral, né, como é hoje, e aí outra parte de acordo com o itinerário que esse estudante cursou. Aí aqui na rede estadual a gente tem 24 itinerários, 24 trilhas que a gente chama, dentro dos itinerários. Aí, por exemplo, numa das escolas da minha pesquisa, tem uma trilha que é de sustentabilidade e qualidade de vida. Aí, esses estudantes que fazem essa trilha, eles têm 3 períodos por semana de legislação ambiental. É a mesma carga horária de português, a mesma carga horária de matemática, para um componente muito específico de legislação ambiental. Não que não seja importante. E tu tá pegando um tema super importante. É um tema super importante, só que para não ficar na crítica só do... A gente sempre fala bastante sobre a disciplina de hashi, a disciplina de cupcake, que os caras inventaram brigadeiro, gourmet. Não, na rede estadual... Nós estamos falando de uma coisa que é significativa, que é educação ambiental, legislação ambiental. Agora, ter o mesmo peso que português e matemática é um troço... Não, e ter o triplo de peso de química e física, que são fundamentais para entender o conceito de sustentabilidade também. Então, isso acaba gerando um sucateamento mesmo, né? Porque eu vou defender as exatas e as biológicas, porque, né, temos 2 professores de história que ficam puxando para o lado das humanas, mas a gente também tem que pensar que para o pensamento crítico, para entender como as coisas funcionam, as exatas e as biológicas precisam ser bem compreendidas, né? E aí, quando a gente vai causar esse sucateamento, essa falta de conhecimento sobre da onde as coisas vêm, como que elas funcionam, a gente não vai conseguir ter, de fato, um bom aprendizado sobre sustentabilidade mesmo, né? A gente não vai conseguir fazer um bom entendimento de muitas dessas trilhas porque falta a base dos componentes curriculares. E outra coisa, né? Não há sustentabilidade sem pensamento crítico. Isso. Exato. Sim. Não, e aí o que acontece dentro disso que você estava falando é uma fragmentação, porque daí a gente fragmenta em várias coisas que isoladamente são importantes, mas que no todo não fazem sentido para aquele estudante, porque é uma coisinha aqui, outra coisa. Tem um professor da Unicinos, que é o Roberto Rafael da Silva, que ele até ele usou um termo que eu acho bem interessante, é a mochila pesada do novo ensino médio. Porque se falava que antes, o ensino médio é ruim, porque a gente tem 13 disciplinas isoladas, enfim, concordo que era ruim. Mas o que a gente tem agora? 19 disciplinas na rede estadual do Rio Grande do Sul no 2º ano do ensino médio. Então, o aluno fragmentado. O aluno tem que ter caderno, né, matéria para 19 disciplinas. E aí tem trabalho de 19, tem avaliação, né? Tem tudo isso de 19. Então, eles se sentem até... Eu acompanhei várias aulas, vários dias dentro das salas de aula das turmas do 2º ano. E eles se sentem até perdidos. O que é agora? E daí eles se referem aos professores de referência como... é o professor de física, é o professor de química, mas... Ali ele está dando a trilha de sustentabilidade, entendeu? Então, a gente tem uma fragmentação do conhecimento. E a limitação, né? Porque o cara que fez a trilha de sustentabilidade vai prestar o vestibular para quê? Isso. O Enem. Daí, por exemplo, esses estudantes que estão fazendo ali a trilha de sustentabilidade, daí, por exemplo, a menina lá quer fazer direito. E aí...
Daí ela tem 3 períodos de legislação ambiental. Ela até vai ver Que isso. tem um de história. E tem um de que é história. peso 3. Só que daí na URGS, história é peso 3, português é peso 3, 3. enfim. E aí, daí ela está tendo legislação ambiental. E o quanto ela vai ver de legislação ambiental no curso de Direito, provavelmente vai ser uma carga horária menor do que ela teve no ensino médio. Muito provavelmente. Então, assim, assim, eu fico assim, eu vendo isso nas escolas, eu fico pensando como que construíram isso. Como que não viram que isso não iria funcionar? E aumenta a desigualdade. Eu trabalhei muitos anos com medicina, né? A gente sabe que já é difícil alguém que vem do ensino público normal, eu não estou falando aqui de colégio militar, que equivale a um ensino público, ou colégio federal, que a gente sabe que é diferenciado. Mas o aluno que não adiantou a cota, ela, claro, melhorou, mas ainda assim, por um vestibular concorrido, é impossível. Às vezes é mais difícil passar na cota que pelo acesso universal. Então, isso aprofunda, porque o aluno tem cada vez menos matéria, a prova continua sendo uma prova técnica, a prova do Enem eu sou uma fã inconteste do Enem, sempre fui, eu acho, e agora essa ideia para o concurso público, eu acho fantástico, eu acho que democratiza incrivelmente, mas acho que com o novo ensino médio é exatamente isso. A desigualdade foi extremamente aprofundada. Quem vai passar em medicina na URGS? O cara que sai de um colégio de preparação. Isso. Entende? Que pode investir em bons professores, num ensino de qualidade. E a gente tem, daí o ministro falou que não tem mudança no que vem para o Enem. Só que os alunos que estão no segundo ano do ensino médio... É uma crueldade, porque daí, assim, eles estão no segundo ano. Eles são os primeiros que pegaram essa reforma. Aí, ano que vem, eles vão estar no terceiro ano. O ministro diz que o Enem não muda, que o Enem continua sendo todo com a formação geral, enfim... Mas o que acontece com esses alunos no terceiro ano? Eles continuam com a implementação do novo ensino médio. Então, por exemplo, na rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, que representa 82% das matrículas no estado, os estudantes, eles vão ter uma redução ainda maior no terceiro ano. No terceiro ano tem só 2 períodos de português. No ano do Enem, que a redação, vocês sabem bem, eu estou aqui me metendo... Matemática tem um peso também de prova sozinha no Enem, também vai ter 2 períodos. Não, matemática continua 3, mas português são 2, não tem literatura no terceiro ano. Quando tem leituras obrigatórias na prova da URGS. Então, aí esses estudantes continuam... Não, eu aposto com vocês que ano que vem, no terceiro ano, vai passar... pessoal que está há muito tempo tentando, maciçamente, aquele cara do colégio. O pessoal que saiu um ano antes, né? No caso da medicina, é quem saiu há 4 anos antes, né? Mas é isso que eu penso, assim, a gente vai ter uma geração aí que vai ser triturada por quem está há muito tempo tentando ou quem tem condições muito melhores. E é muito cruel porque são questões que tu não recupera mais, que são para a vida dessas pessoas, porque essas pessoas estão vivendo o ensino médio nesse momento. Elas vão chegar ali no terceiro ano e acabou a educação básica, então elas vão sentir os efeitos desse ensino médio que elas fizeram por toda a vida. Eu até acompanhei, teve um debate agora há pouco tempo de estudantes do ensino médio no Congresso de Jornalismo de Educação da GEDUCA em São Paulo, e o ministro da Educação participou do congresso. E aí eram 3 estudantes, uma inclusive aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e as 3 muito contrárias a essas mudanças, né, apontando que as realidades de cada escola. E uma delas me chamou muito a atenção, que uma delas falou: nós somos cobaias. Nós somos cobaias do novo ensino médio.
porque daí elas estão vivendo isso. Aí o governo diz, pois é, não deu certo, então daqui 1 ano a gente vai fazer mudanças. Só que elas perderam. perderam. E a gente tem mais um problema. Além Que é a desses, pandemia, né? Que além desses, eles passaram por uma mais pandemia. a pandemia. Além deles que vão viver os 3 anos, a gente tem gente entrando no ensino médio ano que vem. Sim. Então, se tu não tem uma determinação já nesse ano, tu tem mais uma turma que vai fazer um primeiro ano, que vai começar de um jeito e que depois ou tu vai acompanhar até o final, que pelo jeito não é esse o direcionamento, ou tu vai mudar o ensino médio deles no meio do ensino médio. Então, quanto mais se posterga essa decisão de reverter esse processo, acho que maior é o dano, né, permanente para essa geração de alunos que já pegou, como a GG bem lembrou, né, 1 ano e meio parados já em casa. Tudo bem que o mundo inteiro está defasado, mas estão aqui no Brasil, especificamente, eles são muito precarizados. Aqui que no Rio Grande do Sul, mais especificamente, a gente ficou 1 ano e meio, né, fora das então a aulas. gente parte de um princípio que esse aluno que pegou o novo ensino médio foi o grupo muito prejudicado. Claro que os entrantes na escola também foram prejudicados, o meio, toda a escola foi prejudicada. Mas tu pega eles numa fase de socialização, de debate, de descoberta, desde corpo a descobertas de sexualidade, tudo. Então, tá muito difícil o diálogo. A gente tem o ensino médio com a cabeça de 8º ano, 7º, entende? Até nas brincadeiras, eu brinco, eu sempre conto um exemplo, eu acompanho uma aluna que está na medicina, que é minha afilhada. Então, ela teve numa festa no início, ela entrou na faculdade e tipo, todo mundo, assim, dando PT na festa, gurizada, e daí tu diz, gente, são bichos médios, sabe? Que é alunos que estudaram, que, né, tiveram um bom índice escolar. Todos não sabem nem ter uma vida social. Entram numa festa, se atiram na bebida, morrem e acaba a festa. Tipo, antes das 11 já não tinha mais festa. Então... E a gente ainda pode ver que, novamente, né? Esses estudantes já vêm na pandemia de uma diferença para quem tinha uma escola de elite, que tinha acesso a tablet, a computador e tal, que a gente sabe que não é a realidade de todos os estudantes do ensino médio. Não, a internet então, também, né? A gente sabe que teve gente que foi muito mais prejudicada para acompanhar mesmo as aulas online e tal, porque não tinham tablet, não tinham computador, não tinham, às vezes, o celular ou a internet, né? Não tinham um ambiente propício para estudar, porque daí numa casa tem que a mãe, o pai, todo mundo ficar ao mesmo tempo trabalhando e estudando no mesmo ambiente, né? Então não tem como tu ter o silêncio necessário para tu conseguir entender o que aquela pessoa está falando. Então, novamente, né? A gente vai aumentar ainda mais as diferenças entre quem tem muito dinheiro e quem tem muito pouco. Então, é brutal se a gente for pensar essa metodologia. Agora, o Enem não mudar para esses alunos, até porque não tem como mudar. Não tem. Por um motivo simples, que é toda a parte flexível foi feita assim, façam. Não tem nenhum regramento, então não tem nem sobre o que fazer a prova. Porque é isso, só no Rio Grande do Sul são 24 trilhas. Eu li que no Brasil, só na rede pública, não pegando a privada, são mais de 1.200 disciplinas diferentes. Então não tem como tu fazer uma avaliação disso. Mas é um horror. Aqui no Rio Grande do Sul são 200 disciplinas diferentes dentro do novo ensino médio na rede estadual. Então, só na rede estadual. Só na rede estadual. São 201, se eu não me engano, diferentes componentes curriculares. Imagina a complexidade disso tudo, né? Então essa mudança, assim, no Enem, ela é inviável. Então, o ministro falou que vai se abrir uma discussão, enfim, para ver como que fica. Mas é que já começou errado, né? O problema é de concepção dessa reforma. Então, essa lógica desses itinerários não funciona. Não que a escola não
possa ter uma parte diversificada, que não possa, né, ter um espaço para que os estudantes possam explorar os seus interesses, enfim, mas que isso também parta mais das construções ali daquela escola, né, da autonomia Tem outras daquela formas escola. de fazer, né, sem prejudicar a parte de formação acadêmica, sem deixar Sim. tão diferente, sem preservar um mínimo de isonomia, né? Isso. E muitas pessoas que ficaram a favor, né, da reforma sempre dizem, mas nos Estados Unidos funciona, só que é totalmente diferente, porque também é conteúdo duro. Tu pode escolher, mas tu vai escolher conteúdo, né? Tu tem a opção sempre de conteúdo, de fazer uma física, uma biologia, né, aprofundada. Então, realmente não funcionou. E, de novo, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma política que já vinha sendo pensada? Ela dialogou com a reforma, com o nono ano, com a BNCC? Com a BNCC ou não? Ela é a parte? Da onde saiu, assim? Assim, essa reforma, ela não nasceu ali em 2016 no governo Temer. Tanto que ela foi anunciada 20 dias depois que o Temer assumiu o poder lá em 2016. Então, em 20 dias, o novo governo não ia ter construído esse... E nem era um projeto de lei, é uma medida provisória. Então, isso já vinha. A gente já tinha desde 2013, enfim, uma discussão. Tinha um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Então, havia um amplo debate sobre a necessidade de mudanças no ensino médio. O que aconteceu é que alguns setores, principalmente ligados a fundações empresariais e a uma concepção de educação que é muito mais de competências e habilidades, e que aí está ligada à BNCC, que foi ganhando força ali nas discussões, e que ali em 2016, quando o Temer assumiu, viu, né, essa oportunidade de levar esse projeto adiante. Tanto que a Base Nacional Comum Curricular, ela já vinha sendo construída, já havia uma série de debates, mas também houve uma interrupção desses debates quando a gente teve ali as audiências, as discussões para a construção da base. Até teve uma série de protestos, enfim, dos educadores contra, porque houve também uma mudança de concepção do que seria a Base Nacional Comum Curricular, que veio com um caráter muito mais prescritivo e muito mais alinhado a uma concepção de competências e habilidades que é mais ligada a uma formação para o mercado de trabalho, enfim. Então, essas políticas, elas estão integradas, elas estão juntas. Então, a gente tem até vários pesquisadores que têm estudado a atuação de fundações empresariais, como a Fundação Lehman, por exemplo, na construção da Base Nacional Comum Curricular. A Fundação Lehman e outros grupos criaram um movimento pela base, que fez todo um lobby pela aprovação desse documento. Também atuaram Eles elegeram deputados, inclusive, né? Esses movimentos elegeram, inclusive, deputados. Inclusive, eles têm partido, né? Inclusive, não vamos dizer, mas eles todos têm partido. Mas eles estão em vários partidos. Sim. Em vários, sim. Inclusive em partidos mais de esquerda, enfim. Tem deputados dentro do partido de esquerda, deputados dentro do partido de direita. Tem governador. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem uma atuação muito forte desses atores, assim, dessas fundações empresariais, a própria Fundação Lehman. Daí tem uma série de outros institutos, o Instituto Reúna, que faz formação de professores aqui para a rede estadual, inclusive para o novo ensino médio, o Instituto Ayrton Senna. Então, são uma série de atores que tensionaram, enfim, para que essa reforma fosse adiante. E também foi feito toda uma propaganda, inclusive um trabalho
de convencimento na mídia para que isso, né, ganhasse opinião pública, enfim, porque até há pouco tempo, se tu ouvisse falar, novo ensino médio, as pessoas, acho que tem que mudar mesmo, porque, né, a gente tem uma visão de que a educação não está bem. Então, tu fala, novo ensino médio, vai poder escolher, liberdade de escolha, sabe? Que legal. Só mais agora, recentemente, este ano, que... e os estudantes, desde o ano passado, mas principalmente agora esse ano, que é quando a reforma avançou, que a coisa está mudando, que as pessoas estão percebendo que realmente essa reforma é muito prejudicial. Em minha defesa, tá? Eu sempre percebi. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que a gente fez uma reunião sobre... Eu confesso que eu embarriguei, assim, né? Eu engravidei. Que um pouco, assim, dessa ideia da autonomia. Uma empresa de material didático ligada nos à apresentou, Fundação né? Lema. Casualmente ligada à Fundação Lema. Então. Casualmente ligada à Fundação Lema. E aí terminou, assim... Nem terminou, foi no meio da reunião, né? A gente falou assim... Eu tava com vontade de chorar no meio da reunião. Só pra eu entender. Pro rico, a arte, pro pobre, a enxada. E aí ficou todo mundo olhando meio chocado, e aí meio que caiu minha ficha, assim, eu fiquei olhando pra ela, assim, e disse, é óbvio que isso não é realizável em escala, em grande escala, né? Tu não vai conseguir fazer isso. Não, porque, claro, tu vai incentivar, né? O cara que tem acesso, né? As escolas de elite do Brasil vão conseguir dar realmente uma oficina de cupcake em inglês que tu vai aprender alguma coisa, ou outras coisas, uma oficina de arte, quando a escola pública, ela não tem nenhum professor com formação sequer para isso, né? E essa é outra questão. Não tem sequer professor, né? Em muitos quanto casos. mais é para dar. E eu acho que uma revogação desse projeto é que nem o bode da sala que tu sempre fala, né, Fabrício? Tá tudo ruim, a casa tá uma bagunça. Aí tu vai lá, todo mundo tá reclamando, tu vai lá, bota um bode na sala, daí todo mundo reclama mais ainda, tira o bode da sala, pelo menos o bode saiu, né? Tá igual ou pior o que tava antes, mas não tem um bode mais, né? E eu tenho a impressão que a revogação não traria uma melhoria em relação ao que a gente tinha antes. Mas se chegar no que a gente tinha antes, nossa, meu Deus, é melhor muito. do que o que a gente tem. Né? Então, eu acho que o caminho, se houver uma revogação, vai ir por esse lado, assim, de manter o ruim que a gente tinha antes. Não sei qual a tua visão, Ângela, sobre isso. Eu acredito que esse ponto... como eu falei, o governo enviando o projeto de lei, ele já está revogando, só que está apresentando uma alternativa. Porque daí quando a gente fala em revogação, parece, e daí tirou, e daí volta o que era antes, e daí continua ruim. Mas com esse projeto de lei, a gente revoga e tenta avançar em outros pontos. Então, eu não sou contra ter uma parte diversificada. Só que a gente tem que garantir pelo menos 2.400 horas para a formação geral. A gente igual para todos, né? Igual para todos. A gente tem que barrar EAD no ensino médio. A gente tem que garantir que os estudantes que vão fazer esse itinerário da formação técnico-profissional, eles tenham uma base como os outros. A mesma base de formação. E que daí eles aprofundam na formação, principalmente no modelo do ensino médio integrado, que é o dos institutos federais. Só que daí isso também demanda mais investimentos, né? Então, a gente não pode falar em tentar avançar com essa revogação para um formato, né, com mais qualidade, enfim, se a gente não pensar em financiamento da educação, porque uma educação de mais qualidade, ela demanda investimento. Então, nas escolas, uma das escolas que eu faço pesquisa, que é uma escola periférica, num bairro bem afastado de Porto Alegre, não tem quadra de esportes, o laboratório de ciências não é usado porque não tem condições. A biblioteca não tem um profissional que trabalha nesse espaço. A escola não tem portaria,
porque não tem profissional para portaria, então faltam professores de vários componentes curriculares, faltam professores para as trilhas. Então, assim, uma série de problemas que pra gente, e que não são problemas que vieram com essa reforma, eles já existem, só que o que aconteceu ali com essa reforma, junto com essa reforma, que a gente teve ainda uma redução do investimento, do financiamento da educação com o teto de gastos. Então, em vez de a gente ampliar o investimento em educação, a gente está limitando. Então, a gente precisa avançar também nessa questão do financiamento. E aí o governo diz que a solução é escola de tempo integral. Eu concordo que escola de tempo integral é super legal, super interessante. Só que daí, com que dinheiro? E os estudantes da rede estadual que ali com 16 anos, eles querem trabalhar. Vai aumentar a evasão. Eles querem trabalhar e eles precisam trabalhar. Então, como que eles vão ficar o dia inteiro na escola? A gente já tem experiências aqui no Rio Grande do Sul de escolas de ensino médio da rede estadual que foram para esse formato de tempo integral e reduziram significativamente o número de alunos. Perderam metade dos alunos. Inclusive, algumas até recuaram e pediram para sair do programa de tempo integral porque elas não tinham mais alunos. Por quê? Porque esses estudantes não conseguem ficar o dia inteiro na escola. Inclusive, tem quem não trabalha é responsável por famílias, né? Sim, tem estudantes. Principalmente as meninas, que daí tem que ficar em casa, tem que ajudar no cuidado com os irmãos, tem que cuidar da casa, enfim. Essa é a síndrome de Maria Antonieta que boa parte da classe política brasileira tem, né? Que estão com fome, né? Não tem pão, então que comam brioches, né? Que é o completo desconhecimento da sociedade brasileira, entende? De qual é a rotina de uma família pobre ou de classe média baixa no Brasil. Não precisa nem ser paupérrimo. Mas há uma inversão, né? Que a gente também, que é isso, que eu acho que acompanha o capitalismo e aqui sem viés político, porque quando pessoas qualificadas pararam de pautar a educação, e dá para falar milhares, de Paulo Freire a Darcy Ribeiro, dá para falar inclusive de diferentes vieses políticos, né? Mas quando essas pessoas pararam de pautar a educação e exatamente uma fundação que já hoje tem um dos maiores grupos de educação do Brasil, né? Que eu não vou falar o nome para evitar um processo, mas nessa busca que a gente faz por material didático enquanto professor, né? Por um material qualificado, oferece um socioemocional que tem o nome líder, entende? Então, esse é o pensamento educacional hoje do Brasil, é formar jovens líderes. Já me perguntaram isso, mas tu não educaria teu filho para ser líder? E eu respondi, não educaria. Eu educaria para ser um ser humano, que é para mim fundamental, pensador, né? Não um líder. Essa é uma questão que aparece muito também nesse novo ensino médio e nas políticas curriculares, que é dessa visão do empreendedorismo. Então, nas próprias trilhas do novo ensino médio na rede estadual, a gente tem várias trilhas que são com esse foco do empreendedorismo. E a gente também tem dentro do projeto de vida, que é um componente obrigatório, esse viés que é muito desse empreendedorismo. E numa das escolas ali das trilhas que eu pesquiso, daí tem um dos componentes é empreender-se. Aí, tipo, eu me auto-empreender, assim. Então, e uma concepção de empreendedorismo que é muito dessa coisa ali do... empresarial. E muito assim, tipo, de tu criar alguma coisa ali para dar conta das condições de vida que são precárias. Então, vai ali, faz o brigadeiro gourmet, sabe? Inventa alguma coisa e se vira, Ou seja, tira do Estado a responsabilidade e coloca no homem. Estamos quase no oficina de malabares, assim, para ensinar os caras aí para sinaleira. O próximo passo. E aí a gente pensa nesse empreendedorismo, não na verdade,
é uma forma de ensinar o trabalho informal para essa pessoa não ter direitos trabalhistas mesmo. Isso, e daí Então- responsabiliza o indivíduo. Uhum. Aí, se eu não consigo ter sucesso, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade é minha. Tu entra na coachização da educação, né? Isso. Se tu quer, tu consegue. Se tu não conseguiu, é porque tu não quis. É, e... É individual, né? E a gente tem até nos programas, enfim, eu estou pesquisando isso e eu sou muito crítica à atuação da Secretaria Estadual da Educação. E os programas da Secretaria têm muito esse caráter, assim, das habilidades socioemocionais, no sentido de tu ter resiliência para conseguir te virar dentro desse trabalho precarizado, das condições de vida que são precárias. Então, é muito isso, assim. E tem uma série de outros problemas que estão relacionados e que acabam afetando a vida desses estudantes. Como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem a questão do passe estudantil, da passagem, que antes os estudantes... todos os estudantes tinham a meia, pagavam meia passagem. E aí... em 2021 foi aprovado a lei aqui, valendo para 2022, se eu não me engano, que daí o estudante tem que comprovar várias questões relacionadas à renda para conseguir a meia passagem. Só que o que eu tenho observado no contato com os estudantes é que eles não conseguem comprovar. Então, aí, tem muitos que moram, por exemplo, lá no extremo sul de Porto Alegre e que vêm estudar nas escolas mais centrais de Porto Alegre. Aí esses estudantes acabam tendo que pagar quase R$10 por dia de passagem. E isso é um peso muito alto no orçamento. Imagina. Aí uma das meninas que eu entrevistei, eu perguntei, mas como que tu não conseguiu, tu não encaminhou, enfim. Ela, mas é que meus pais são separados, eu não converso mais com meu pai, e aí eu tenho que comprovar, preciso da documentação dele para conseguir dar entrada lá no pedido. Aí Isso é uma coisa que, quando eu trabalhava com assistência social, a gente já falava, né? Muitas vezes, quando a gente tem essas condicionalidades, a gente... Ok, é importante por alguns motivos, para evitar fraudes e tal, porém, muitas vezes a gente acaba afastando do benefício quem mais precisa do benefício. E aí, a gente tem um problema gigantesco. Né? Porque é isso, a gente acaba tirando essas pessoas de sala de aula porque elas não conseguem ter acesso à meia entrada. E, Ângela, adoraria ficar debatendo contigo por muitas horas, porém temos um limite de tempo e nós vamos precisar jogar queimada. Ai. O jogo de queimada é um jogo de raciocínio rápido, não teremos bolas envolvidas, vai ser um jogo de palavras mesmo. Então eu quero que tu nos responda com a primeira coisa que passar na tua cabeça. A educação de hoje para ti em uma palavra. Desafio. E a educação do amanhã? Oportunidade. Um filme que te inspira? Pode ser uma série? Pode. Merli. Pra gente... legal. Questão de pensar, E um crítico. autor que te inspira? Pierre Bourdieu. Sociologia da educação e a escola não reproduzir mais as desigualdades educacionais. A escola ideal para ti, como que seria? Uma escola que dá oportunidades aos estudantes para eles desenvolverem suas potencialidades. Uma escola inclusiva, que acolhe e que incentiva que cada um possa se desenvolver plenamente. Ângela, eu quero agradecer muito a tua presença, esse debate riquíssimo. Quero saber como que a gente te encontra nas redes sociais, na vida aí, como que a gente conhece um pouquinho mais do teu trabalho. Eu uso um pouco o Twitter, é Ange Chagas, o Instagram também, Ângela Chagas.
E também tenho ocupado alguns espaços públicos, assim, publicado artigos, dado entrevistas na imprensa também, falando um pouco das pesquisas que eu participo lá na URGS, no Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação. Então, Ângela, muito obrigada. Estamos sempre à disposição aí para debater, tanto como Papo Educação, como Nave, né? Nossa escola. E quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Convidar vocês para dar o seu joinha aí, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. E também compartilhar esse episódio com os estudantes, com os pais de estudantes, com todo mundo que possa ter interesse aí nesse tema tão complexo que é o novo ensino médio. E dizer que terça-feira que vem a gente está aqui de novo com um novo episódio do Papo para entregar para vocês aí muito conhecimento sobre a educação de hoje e de amanhã. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Tchau.